Olá pessoal, bem-vindo ao Marvel Begins. Vocês viram que saiu o elenco dos Vingadores Doomsday? Quando eu vi os astros dos X-Men do universo da Fox, eu pensei, eu já tinha cantado que os X-Men do universo da Fox seriam os X-Men de Doomsday. Nesse vídeo aí no card, eu conto com mais detalhes sobre essa trama, mas hoje vamos falar sobre o vazamento da trama de Vingadores Doomsday, que foi divulgado pelo Scooper My Time to Sign Hello, que já acertou vários furos e previsões do que rola na Marvel Studio. Bem, é o seguinte, os diretores de Vingadores do Juízo Final, no caso dos Days e Guerras Secretas, os irmãos russos que continuam revelando detalhes sobre esses filmes. A cada nova entrevista aprendemos mais sobre o que está por vir e, recentemente, eles têm falado bastante de Robert Downey Jr. como Dr. Destino. Desde que Robert Downey Jr. foi anunciado na San Diego Comic Con em 2024 como Dr. Destino, com os irmãos russos ao seu lado, os fãs não param de se perguntar quais são os planos específicos da Marvel Studios para trazê-lo de volta. Afinal, ele é o mesmo ator que deu vida ao Homem de Ferro e agora foi confirmado que interpretará Victor Von Doom. Os russos afirmaram claramente que ele será o Dr. Destino, mas eu tenho minhas dúvidas. Será se ele não poderia estar interpretando uma variante de Tony Stark? Lembrando que esse Dr. Destino parece que ele é do universo 838. Lembro daquela cadeira vazia? É com certeza do Victor Von Doom. Vou falar nisso em um vídeo posterior. Então, essa teoria da variante vem ganhando forças quando consideramos que os irmãos russos disseram recentemente. Segundo eles, os eventos de Vingadores Ultimato, especificamente o estalo de Tony Stark e sua morte, estão diretamente conectados à trama de Vingadores, o Juízo Final. Quando perguntados sobre essa cena, os russos desconversaram dizendo que não podem explicar os detalhes porque isso faz parte da história. Porém, eles afirmaram que não há ninguém no mundo que poderia interpretar esse personagem da maneira que eles estão prestes a fazer. Isso levanta a questão, será que o Dr. Destino parecerá idêntico a Tony Stark justamente porque é o mesmo ator? Parece meio confuso, mas vou explicar. Pense comigo. Se o visual ou a essência de Tony Stark não for aproveitada de alguma forma, por que trazer Robert Downey Jr. de volta? Qual seria o sentido? Por que não escalar um novo ator para interpretar Victor Von Doom? A decisão de trazê-lo de volta claramente tem um propósito narrativo e, sem dúvida, aumentou o hype para o filme. Seja como for, essa escolha alimentou a curiosidade dos fãs e muita gente está ansiosa para entender como isso vai se desenrolar. Como eu sempre digo, goste você ou não, a volta de Robert Downey Jr. está dando muito o que falar. E todo mundo está falando sobre isso e se perguntando quais são exatamente os planos da Marvel para os Vingadores Juízo Final e Guerras Secretas. Graças a um relatório publicado essa semana, podemos ter uma ideia do que os irmãos russos estão planejando. E uma das coisas mais interessantes é que o Dr. Destino, interpretado por Robert Downey Jr., vai usar sua semelhança com Tony Stark a seu favor. Isso é algo bem típico do Victor Von Doom. Quando penso nisso, imagino essa cena. O Dr. Destino manipulando Peter Parker, o Homem-Aranha. Imagine só, ele se aproveitando do fato de se parecer exatamente como Tony Stark, o antigo mentor e figura paterna de Peter. E isso seria emocionalmente devastador e ao mesmo tempo genial. É algo que muitos fãs esperavam ver e, pelo visto, pode realmente acontecer no filme. De acordo com o Scooper My Time to Sign Hello, em um post exclusivo, Vingadores Juízo Final supostamente mostrará Victor Von Doom usando sua aparência idêntica a Tony Stark para se apresentar como um aliado no CM. Agora um aviso, a My Time to Sign Hello já acertou vários furos e previsões no passado, mas também já errou, assim como todos os insiders querem dar o primeiro furo. Uns acertam e às vezes erram as previsões, o que é normal. Ainda assim, eu confesso que é algo que esperava há tempos para o Juízo Final e Guerras Secretas. Quando Robert Downey Jr. foi anunciado como Victor Von Doom, a primeira teoria foi justamente essa. Será que ele vai fingir ser uma variante de Tony Stark? Faz todo sentido. Se você é o Dr. Destino e quer manipular os heróis do multiverso, o que, convenhamos, podem não concordar com seus planos e até lutar contra você. O que seria mais fácil do que dizer: ei, sou eu, Tony Stark, você me conhece, me ama, sou de outro universo e estou aqui para salvar o multiverso. Se eu fosse Dr. Destino, esse seria o caminho de menor resistência. Ele se passaria por uma variante de Tony, usando a confiança e o carinho que os Vingadores tinham pelo original a seu favor. E tem mais. Outros insiders já mencionaram que o Dr. Destino não terá só um papel central, mas também contará com seu próprio time. Isso mesmo, ele não estará sozinho nessa jogada. Mas, por enquanto, tudo isso parece ser apenas boato. Mas o que está começando a se desenhar é que alguns dos heróis que conhecemos e gostamos do nosso universo principal podem acabar seguindo o Dr. Destino.
Com base no que sabemos até agora, o plano do Doutor Destino em Vingadores Juízo Final e Guerras Secretas parece ecoar que ele tenta fazer nos quadrinhos, especialmente na história de Guerra Secreta de 2015 e na saga Tempo se Esgota que saiu antes. A ideia inicial é que ele vai tentar salvar o multiverso, ou pelo menos é o que parece. No entanto, o jeito como o Doutor Destino vai buscar essa nobre causa será completamente diferente do que Tony Stark faria, seja no cinema ou nos quadrinhos. Nos quadrinhos, quando as incursões acontecem, colisões entre terras de universos diferentes, os heróis enfrentam um dilema brutal. Ou deixam as duas terras se colidirem, destruindo ambos os universos, ou destroem uma delas para salvar a outra. Isso sempre gera uma divisão entre os heróis. Tony Stark, por exemplo, geralmente fica ao lado de quem busca uma solução mais pragmática, e eu apostaria que o Doutor Destino não será muito diferente disso. Nos quadrinhos, quando o Doutor Destino percebe que não conseguirá salvar o multiverso inteiro, ele toma uma atitude drástica, rouba o poder dos Beyonders, derrota-os e cria o mundo de batalha, uma realidade sob seu controle. O Doutor Estranho está ao seu lado nessa empreitada. No início, Estranho questiona a decisão, mas Destino argumenta: não é melhor salvar algo do que deixar o universo inteiro colapsar e nada restar? Estranho acaba concordando, e eu acho que esse pode ser o argumento que o Doutor Destino usará no filme para conquistar aliados. Talvez seja assim que ele consiga colocar alguns heróis do seu lado. Outro relatório que circula sugere que o Doutor Destino estará em uma corrida contra o tempo para chegar até Loki. Provavelmente ele estará competindo com outros Vingadores que tentarão impedi-lo. No começo, Destino pode se passar por Tony Stark ou usar o fato de se parecer exatamente como ele para manipular os heróis, mas eu acredito que isso não vai durar. Os heróis vão descobrir a verdade e aposto que o Homem-Aranha será o primeiro a perceber graças a seu sentido de aranha. Imagino Peter Parker todo animado no início, pensando: uma variante de Tony Stark? Talvez ele seja como o Tony do nosso universo. Podemos trabalhar juntos e salvar o multiverso. Mas destino é destino. Eventualmente ele vai dizer ou fazer algo que eu diferencie do Tony Stark que conhecemos, e o Homem-Aranha, mesmo sem um sentido de aranha, provavelmente notaria isso. Eu diria que Steve Rogers também perceberia. Mas como ele não está mais por aí, talvez uma variante dele apareça. E essa variante pode ficar ao lado do destino. Penso também que Sam Wilson e Bucky, eles juntos com outros personagens, devem ficar mais céticos ao ver o Doutor Destino aparecendo com a cara de Tony Stark. E com razão, mas alguns Vingadores podem acabar pensando: mesmo que não seja o Tony, o plano do Doutor Destino para salvar o multiverso pode fazer sentido. E é aí que teremos a divisão. Talvez vejamos até heróis lutando entre si, o que é algo comum nos quadrinhos. Sempre que os heróis precisam tomar uma decisão difícil, eles discordam sobre como agir, e eu acho que isso será uma parte mais interessante e importante de Vingadores Juízo Final. Especialmente se o Doutor Destino se deixar passar por Tony Stark e depois for desmascarado. Imagino que, mesmo após a revelação, ele fará um grande discurso para justificar suas ações, dizendo: ei, ouçam só. A razão pela qual eu fiz isso foi para tentar colocar todos vocês ao meu lado. Queria que confiassem em mim, porque acredito que essa é uma causa pela qual precisamos lutar: salvar o multiverso. Como vocês não sabiam quem eu era, e como eu pareço exatamente como Tony Stark, pensei: por que não dizer que eu sou ele? Se eu conseguisse unir vocês atrás de mim, poderíamos trabalhar junto. Caso contrário, o multiverso e tudo que existe será destruído. Com esse discurso, eu acho que alguns heróis, mesmo estando céticos, podem concordar com o destino. Eles podem pensar: não importa quem seja esse novo destino, esse Victor Von Doom, ele está certo. Precisamos nos unir e salvar pelo menos alguma coisa no multiverso. Já outra parte dos heróis podem discordar, dizendo: não, temos que salvar tudo, mas é aí que o destino se impõe. Digo que é tarde demais para isso, e é aí que a coisa esquenta. Acho que nesse ponto começamos uma corrida em direção ao Loki, porque claramente ele tem o controle sobre o multiverso agora, mantendo tudo no lugar. Quem viu a série Loki sabe o que eu estou falando. Também imagino que em algum momento o Doutor Destino vai conseguir a tecnologia da TVA, ou melhor, a tecnologia de Kang. Sério, eu realmente espero que mostre o Doutor Destino derrotando Kang no Conselho dos Kangs. Imaginem, Destino com poder e a tecnologia de Kang indo atrás de Loki, que está segurando o multiverso unido. Isso poderia levar à criação do Imperador Deus Destino, como nos quadrinhos. E tem mais, corre um boato, e eu reforço que é só um boato por enquanto, de que a Feiticeira Escarlate vai ficar ao lado do Doutor Destino. Mas como eu não vi ela no elenco de Doomsday, se isso acontecer, teremos duas figuras incrivelmente poderosas juntas. A Feiticeira Escarlate com suas habilidades de manipulação da realidade, algo que já foi sugerido quando a chamaram de Ser Nexo em WandaVision. Poderia até ajudar o Doutor Destino a criar um mundo de batalha. Ela pode achar que está fazendo bem tentando salvar o multiverso sem perceber que está sendo manipulada por ele.
Honestamente, há um tanto de coisas que os escritores da Marvel podem fazer com o Doutor Destino, especialmente se ele fingir ser uma variante de Tony Stark. Cara, eu estou super animado para ver essa história e o que os Vingadores vão pensar quando descobrirem que não é Tony Stark de verdade. E vocês? O que vocês acham disso tudo? Deixe nos comentários o que você pensa sobre isso. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre os moldes e vazamentos da Marvel Studios. Como sempre, valeu por assistir. Obrigado.